Fala, meu irmão, minha irmã, santíssima paz para você, tudo jóia? Estamos aqui em mais um podcast da Faculdade Corandeu, ou, se você preferir, do Colégio e Faculdade Corandeu. Uma honra, né? Tenho certeza que você estava com saudade, né, desse bate-papo. Já tinha quase 2 meses que a gente não fazia um bate-papo. E estamos agora aqui de volta. E esperando em Deus que agora seja algo mais contínuo, mais presente. Aí nós estamos trabalhando para te levar um conteúdo aí com mais regularidade. Tá legal? E hoje a gente está aqui com a presença de um grande irmão que tem se tornado um amigo. Tive o privilégio de estar em São Paulo participando, né, ouvindo lá as palestras que ele, através da Pilgrim, ele é o fundador da Pilgrim, ele vai falar um pouco aí para a gente conhecer a Pilgrim. Eles fizeram uma conferência em São Paulo, lá em Alphaville, sobre educação cristã clássica. Foi, para mim, um tempo muito especial, não só de comunhão com ele, com a família dele, conhecer o que eles estão fazendo lá, mas a riqueza, né, dessas palestras que, inclusive, nós estamos levando lá para Uberlândia, na nossa primeira conferência de educação cristã clássica de 25 a 27 de setembro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Estou aqui com o reverendo Gustavo. Reverendo, prazer receber você aqui, cara. Ó, prazerzão mesmo, uma alegria muito grande, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estive não só nesse tempo com o reverendo Gustavo, fomos a Dallas recentemente para a conferência da Associação de Escolas Cristãs Clássicas lá dos Estados Unidos, um negócio fenomenal. Então eu tive mais tempo para andar com ele ali, almoçarmos, jantarmos, trocarmos ideias, né? E foi bem legal. Então, Gustavo, está sendo um prazer te conhecer. Minha gratidão, né, por você estar nos ajudando na Corandeu a construir esse projeto ali para Uberlândia, tá? E deixa o pessoal te conhecer um pouco mais. Claro. Né? O reverendo Gustavo é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, fez o mestrado dele no Westminster Theological Seminary, lá nos Estados Unidos. Se você não conhece o Westminster, você falar de Westminster no meio presbiteriano entendeu? É ali, meu amigo, o suprassumo da teologia. Né? Então ele fez lá o mestrado dele. E me fale um pouco mais como foi essa tua experiência com educação cristã clássica. Como é que tu veio parar nesse mundo? Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, as palavras tão carinhosas e caridosas, né, que eu recebi. Pela misericórdia mesmo. Mas obrigado. Eu tenho uma trajetória um tanto já, vamos dizer assim, longa com o tema de educação cristã clássica como um tema de pensamento, né, de estudo, de leitura, mas só agora mesmo que a gente está começando a aplicar essas coisas na prática lá em casa, né, desde que a gente chegou do nosso último tempo nos Estados Unidos, né, fazendo educação cristã clássica domiciliar, mas também agora, né, na Pilgrim, desenvolvendo essa linha, né, de trabalho de produção de artigos, podcast, vídeos, né? E a conferência, né, que a gente teve. E já tem um tempo já que eu tenho esse desejo de trabalhar também na construção de uma escola, né, de educação cristã clássica, e é uma coisa que, se o Senhor permitir, a gente vai fazer agora. Então, mas como é que eu comecei? Né? Eu estava no Westminster, lá na Filadélfia, quando fiquei sabendo a respeito desse assunto, né, dessa ideia de educação cristã clássica, por meio de conhecer um pastor que foi muito instrumental na criação desse movimento, né? Que é o pastor Doug Wilson. Douglas Wilson, Isso. Ele estava lá em Dallas com a gente. Estava lá, a gente falou com ele. Então, foi por meio de conhecer os seus escritos, conhecer o trabalho que ele já tinha feito lá na cidade dele. Ele tinha acabado de passar pelo nosso seminário, um ano antes de eu chegar. A gente teve um evento de apologética, defesa da fé, lá no seminário, e ele defendeu a fé cristã contra um grande ateu da época, né, o Christopher Hitchens. Sério? Fez um debate lá no seminário, e isso foi um ano antes de eu chegar. Então, assim, o pessoal estava ainda falando bastante sobre esse debate e tal, e conheci bastante o que ele tinha a dizer.
E de lá para cá, eu tinha certeza, eu não tinha nenhum filho ainda, mas tinha certeza que eu queria, quando meus filhos nascessem, que a gente tivesse essa possibilidade de treiná-los dessa forma, né, de acordo com a visão cristã clássica. E aí, depois, quando nossos filhos já estavam em idade escolar, a gente teve a oportunidade de voltar para os Estados Unidos, passamos lá 2 anos e meio, e aí eles foram para uma escola chamada Trinitas, Classical School, né, Classical Christian School, e lá foi uma experiência fantástica, assim, não só de finalmente, né, a gente poder conhecer isso na prática, o que é isso, né, o que é implementar a educação cristã clássica, mas principalmente pela vida que a gente teve ali junto com aqueles irmãos. Era uma comunidade mesmo, assim, uma comunidade muito viva, rica, entre os pais, com os professores, diretores, e ali a gente teve essa experiência que marcou profundamente nossa família, e ver o desenvolvimento dos nossos filhos nessa Desculpa, porque nessa seus metodologia. filhos, qual a idade deles nessa época aí? Então, o Lucas entrou quando ele tinha 5 anos, né? E aí a gente voltou, ele estava já com 7,5, né? Então, a gente teve esses 2 anos e meio aí de experiência lá, voltamos para o Brasil e aí a gente faz hoje educação domiciliar, nessa mesma perspectiva, né, de educação cristã clássica. E é isso, assim, de lá para cá, conversando com muita gente, trocando ideias, muito nos bastidores ainda, mas tendo a oportunidade de ver o senhor trabalhando na formação de diversas escolas aqui no Brasil e conectado de alguma forma ou de outra com os irmãos que estão nessa vanguarda, né, fazendo esse tipo de trabalho. Então, é uma alegria. Legal. E há um projeto, né, de vocês abrirem uma escola de educação cristã clássica lá em Alphaville. Fala um pouco aí para o pessoal também saber, né? Porque enquanto... é legal o pessoal saber que o movimento está crescendo, há uma intenção, né? E a gente vai plantando a visão. É isso. É um projeto ainda, não tem uma data de início, né? A gente está trabalhando para, se Deus quiser, em 2027 abrir, mas a gente já está fazendo esse processo de encontrar as famílias, conversar com as famílias, até formação, né, de professores que tem muitos irmãos que são capacitados em diversos sentidos, mas talvez não tenham o diploma, né, para poder exercer a docência. Então tem um processo também, né, de treinamento e até de habilitação, né? A gente está trabalhando com alguns irmãos lá na nossa região nisso. Então, eu não tenho ainda detalhes específicos a respeito da escola, mas a gente está trabalhando no projeto. Eu falei, é legal porque o pessoal vai sabendo, cara, e o pessoal passa a orar. Gente, ora aí pelo projeto em Alphaville também. Né? A ideia é a gente expandir mesmo, tornar visível cada vez mais essa visão da educação cristã clássica. Então, ore aí por Alphaville. Por favor. Mas o pastor Gustavo também, ele fundou, né, a Pilgrim, que eu não posso nem dizer que a Pilgrim é uma editora, porque é muito mais do que isso, né? Inclusive agora eles estão lançando um livro, gente, fenomenal, mas fenomenal, veja. Eu estava de certa forma ansioso pela vinda deste livro para o português, que é um livro da doutora Nancy Pearcey, chamado A Guerra Tóxica contra a Masculinidade. A Nancy Pearcey tem escrito coisas brilhantes na interpretação do que está acontecendo com a cultura. E esse foi o último livro dela, até onde eu saiba, não sei, acho que foi o último mesmo, né? Que é um livro onde ela mostra como há uma agenda aí construída para destruir a masculinidade, fragilizar a cultura, né? E você tem que ler esse livro, simplesmente isso. E ele está em pré-lançamento, né, com um bom desconto, com um programa, inclusive. Fala um pouco aí da Pilgrim, para o pessoal também conhecer. Né? E o livro também, o programa lá de leituras e tal que vocês estão criando. Fala aí para o pessoal. É basicamente um livro que está saindo agora, né, do forno. A gente já fez o e-book, o audiolivro, já está na plataforma, né, mas ainda não está para quem é assinante da plataforma, só para quem está comprando o pacote no pré-lançamento. A gente está dando isso como uma vantagem para quem se inscreve nesse programa que a gente está lançando, que é uma jornada de aprendizado com 6 encontros que nós vamos ter ao vivo, ao longo aí de 1 mês e meio. E nós já conversamos com a doutora Nancy Pearcey para ela participar também desse encontro.
e vamos ter outros líderes cristãos. Então, o lançamento é tanto o livro como físico, né, uma versão premium fisicamente, como também ele digital e essa jornada de aprendizado, né? Então, se alguém quiser saber, é só entrar lá dentro do aplicativo da Pilgrim, no site da Pilgrim, e vai encontrar a respeito da jornada de estudos, que nós vamos estudar juntos, o livro. Vai encontrar a respeito do livro para você poder comprar e participar. E aí a Pilgrim é um aplicativo de e-books, audiolivros, conteúdos diversos, né, para o público cristão. E lá dentro tem uma coisa que a gente lançou agora que chama Quintessência, que é um canal dedicado dentro da Pilgrim para falar sobre educação cristã clássica, com artigos, né, que a gente está produzindo nós mesmos e também com a ajuda de pessoas externas, né, que estão produzindo esses artigos para nós. E também a gente tem um podcast que está lançando agora também, o Quintessência. Quintessência, que vai estar no YouTube também. Vai estar no YouTube também. Já está no primeiro episódio já. Ué, já tá. Então procura aí Quintessência no YouTube que você vai ver o primeiro episódio aí, viu? Deixa eu mandar o pastor Paulo Ribeiro da CB ontem me ensinou que quando a gente fala com vocês aí que estão nos acompanhando, daí a gente manda um salve. Eita! Então, um salve aí pro nosso irmão Bartolomeu, né, pro pastor Marques, pra Manglenda. Olha, Pavão, rapaz! Que alegria, nosso amado vereador ali de São Luís do Maranhão. Um exemplo de político, viu? Esse aí eu posso atestar. Integridade. Prazer, Pavão. Marcilene Cotrim também, ela dando um abraço lá de Araraquara. E Silésia, né? A Silésia é nossa professora, não é? Futura professora lá da Coronel. Muito bem, Silésia. Silésia, firme, tamo junto no projeto, Silésia. Né? Maria Clara também está mandando aqui as palminhas, o coração. É chique demais. Mas, gente, vamos lá. Feitas essas apresentações todas, a razão, né, do pastor Gustavo estar aqui com a gente é para tratar de uma questão muito importante. Vejam só, qual é o objetivo ou o propósito da educação? Eu tenho dado palestras no Brasil sobre essa questão da cosmovisão cristã da educação. E é indiscutível para nós que somos cristãos que a glória de Deus é a razão máxima de tudo, é o final, é o objetivo final de qualquer coisa. Deus glorificado. No nosso caso, o projeto Corandeu, Deus glorificado por meio da educação, tornando visível a glória dele por meio da educação. Mas como é que se relaciona essa questão glória de Deus e o conceito de sabedoria e virtude na educação cristã clássica? Faz essa ponte aí pra gente. Sabedoria e virtude é como eu propus, né? A gente estava falando sobre qual é o propósito da educação. Eu falei, essa é uma boa forma de explicar o propósito da educação. Desenvolver na pessoa que está aprendendo, no aprendiz, no aluno, que ele tenha sabedoria e virtudes. Okay. Isso, obviamente, não sou eu que estou inventando, né? Isso é uma tradição antiga, né? Você vai encontrar isso desde Agostinho, no livro dele, né, da doutrina cristã, de doutrina cristiana, ele fala exatamente sobre isso. E, bom, sabedoria e virtudes, ou a virtude, né, sendo formada na pessoa, se conecta diretamente com esse objetivo final de todas as coisas, que é dar glória a Deus, né? Como você colocou, pastor, sempre o objetivo final é a glória de Deus. Mas quais são os meios que nós temos para poder fazer isso? Né? Então, tem objetivos que não são o último, mas são objetivos específicos ou especiais daquela coisa que você está fazendo. Né? Quando você faz um trabalho, você faz um trabalho para alguém, né? Como numa empresa, por exemplo, você faz um trabalho para o seu patrão, mas você pode fazer isso de uma forma que dê glória para Deus ou não. Né? E, normalmente, a gente vai dizer, não dá para fazer algo no seu trabalho que vai glorificar a Deus que também não cumpra o propósito específico para o qual você foi contratado. Né? Não tem como, eu te paguei para você fazer uma cadeira, você me entrega uma outra coisa. Como é que você vai glorificar a Deus por meio de nem fazer o propósito menor, né, que era o propósito que você foi contratado? Então, na educação também é assim, existe um fim, né, e um outro fim que é menor do que o fim principal. E que a gente alcançando ele,
é a forma como, na educação, nós glorificamos a Deus. E assim, a educação, ela pode ser vista, né, como um mero treinamento, né? A gente usa vários adjetivos hoje, né, para a educação. Tem a educação cristã clássica. Infelizmente, a gente tem que usar meio que adjetivos para poder definir que tipo de coisa que a gente está falando, né? O que é esse negócio de educação? Porque é uma palavra que, infelizmente, né, usada por diversas pessoas para significar coisas diferentes, né, a gente acaba tendo que colocar adjetivos para isso. Mas a educação puramente dita, numa perspectiva cristã, sempre deveria ter esse objetivo final da glória de Deus, mas que, para fazermos isso, nós estamos pegando o nosso aluno e não levando ele para um outro objetivo que, por exemplo, muitas vezes na educação moderna seria de se tornar apto para um mercado de trabalho. Né? Vamos pegar esse exemplo. Ok, porque esse é um ponto aí para a gente até explorar. Quando pais procuram uma escola, essa é a grande questão. É a aptidão para o sucesso em alguma coisa. Né? Passar no vestibular, numa profissão. Então, explora bem mais essa questão aí pra gente. Você pode pensar na educação como o objetivo dela sendo utilitário. Né? Ou seja, ela tem uma utilidade que é a criança está madura, preparada para entrar no mercado de trabalho, para poder trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma carreira, qualquer outra coisa que seja. Então, essa é uma visão utilitária, uma visão pragmática da educação. E assim, existem coisas mais nobres e menos nobres nisso, né? Porque obviamente você quer que a criança saia da escola sendo capaz também. Então, não estou dizendo que a educação verdadeira ela não tem utilidade. O problema é colocar a utilidade como uma coisa principal. Mas assim, se você pensar na história, né, da educação moderna, e aí a gente, né, sempre tem que envolver aí alguns nomes, né, na história, né? John Dewey é um desses pragmatistas e tal. E você vai ver que eles estão trabalhando esse conceito de educação muito vamos dizer assim, de acordo com uma visão que foi impactada pela necessidade da época, né, de industrialização. Né? Logo em seguida, né, do processo todo da Revolução Industrial e tal, você vê que muitos começam a falar a respeito da educação como sendo, poxa, vamos levar isso para todas as crianças? Vamos levar isso para todo mundo? É uma coisa que às vezes era feita só para alguns, né? Muitas crianças até trabalhavam lá nas fábricas e tal, eles queriam levar isso para todas as crianças. Mas o que é útil, de fato, para que todas as crianças tenham como um programa, um currículo? Elas têm que sair daqui aptas para trabalhar no mercado de trabalho. Então, vamos otimizar para isso. Fazendo isso, você pega todos os meios, as coisas que você faz dentro da sala de aula, da escola, e coloca isso de acordo com um crivo. É útil ou não é útil para esse fim principal que nós temos. A educação, historicamente, né, e a educação cristã clássica hoje é uma tentativa de resgate, né, de uma visão mais pura da educação. Ela era não um fim para um meio, melhor dizendo, para um fim utilitário, mas quase que um fim em si mesmo. Lembrando sempre que o fim de todas as coisas é a glória de Deus. Mas eu não ia medir o valor de estudar, por exemplo, latim, de estudar, repetir e memorizar certas formações gramaticais, fatos da história, da química, da biologia, todas essas coisas, e depois passar todo o processo de lógica e depois de aprender retórica e tudo mais. Eu não ia fazer isso necessariamente com o objetivo de ser empregado ou ser útil para a sociedade, mas sim pensando em mim como aluno, como pessoa, porque o propósito da educação ele está no indivíduo, ele está na pessoa se tornar cada vez mais, vamos dizer assim, um florescimento do ser humano. É o ser humano se tornar mais ser humano, é ele se tornar mais livre, é ele ser capaz de desenvolver a sua criatividade, a sua capacidade cognitiva. E aí, uma das melhores formas de uma perspectiva cristã de explicar tudo isso, o que é isso, esse florescimento do ser humano, é olhar para o homem e falar assim, o que o homem deveria ser? O que é um bom homem? O que é um homem com todas as perfeições do que é um ser humano criado em imagem e semelhança de Deus? Tem um nome para isso, né? É uma palavra que a gente quase não usa hoje em dia,
que é a palavra virtude. A gente quase não usa essa palavra, a gente prefere usar muitas vezes a palavra valores, né? Nós temos valores, né? Esses aqui são os meus valores pessoais, valores da minha empresa. O problema de a gente substituir virtude por valor é que o valor é uma coisa muito condicionada ao momento, ao tempo. Você pode ter seus valores na sua casa, os seus valores na sua empresa e eu ter os meus. Mas quando a gente fala de virtude, é uma coisa que é universal, vale para todos. Está embutido no conceito de virtude, que é algo que define o que é um bom homem. E, aliás, é daí que vem a palavra virtude, né? Vem da palavra vir, que é homem, e a virtude é aquilo que define o que é um bom homem. Um homem bom, maduro, né? De acordo com o que um homem deveria ser. Então, o processo de educação a gente chama que é formação de virtude, porque é a formação de um ser humano que está em vista. A formação de um ser humano. Todas as outras utilidades que um ser humano pode ter, elas são bem-vindas. Você quer que um homem seja formado, forte, capaz de fazer muitas coisas, ele fazer certas coisas boas são boas consequências. Mas o objetivo não é, eu não vou pegar um ser humano e falar assim, eu vou reduzir a utilidade desse ser humano àquilo que ele faz de tal hora até tal hora, aquilo que ele pode trazer de resultado. Isso seria reduzir a humanidade, o homem se tornando um meio para um outro fim, em vez de ele ser visto, a humanidade dele ser visto como um fim de ser livre e de ser verdadeiramente homem, porque isso glorifica a Deus. Tá, você mencionou aí na tua fala a questão do John Dewey. Né? Esse homem aí como é que eu vou colocar, rapaz? É exaltado, glorificado, né, pela educação moderna, esse negócio todo com a ONU, Unesco, esse negócio todo. Mas no bate-papo paralelo nosso aí, né, você estava levantando uma ideia do contexto industrial em que o Dewey traz a educação para essa visão. E a gente poderia falar então que o que a gente está vendo hoje de educação nada mais é, na verdade, de que um processo de industrialização da educação para a formação do operário. Eu posso pensar nisso a partir de John Dewey. John Dewey, sem dúvida, uma das pessoas que está nesse processo, né, de desenvolvimento dessa ideia. Não começa com ele, e talvez ele não precisasse nem ser o mais importante, né, porque tem toda uma corrente, né, que ele faz parte, né, dos modernistas, né, sempre com essa perspectiva, né, do progressismo, né, uma crença de que a gente tem que abandonar certas coisas antigas para poder abraçar novas modalidades, porque os tempos exigem, né, essas mudanças. Mas assim, ele fazia parte de um grupo maior, né, de modernistas ali nos Estados Unidos, onde ele estava trabalhando. Eles de fato já eram influenciados por uma visão prussiana da educação, que é onde a gente vê muito essa questão da serialização, né, a transformação da educação numa esteira de produção, né, e eles vêm, os modernistas ali, junto com, né, que John Dewey faz parte, propondo essa educação secular. Eles tentam substituir diversas coisas que antes estavam presentes no conceito de educação, no ideário americano, né? Que antes valorizavam a conexão com Deus, né? A visão do homem como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Até mesmo os credos e as confissões, a leitura da Bíblia, né? Ele tenta substituir com coisas que são, na visão dele, né, modernas e necessárias para poder fazer esse processo de avanço, que ele precisa descristianizar, e ele coloca certas coisas no lugar. Mas você vê que isso entra mesmo na cabeça das pessoas, e na mente das pessoas, que elas, de fato, começam a buscar exatamente isso. Como você falou, vão na escola e elas querem isso. Elas querem que o seu filho se torne um bom cidadão, né? Um bom participante desse mercado, né? Da economia. Não tem nada contra a pessoa ser um ótimo trabalhador e ter prosperidade financeira. O problema é a educação não tem isso como propósito final. Ok. Entrou mais gente aqui, né? Pastor Joel, rapaz, lá de Araraquara, está dizendo, eu estou aqui também. Muito bem, Joel. Bom vê-lo, né? Nosso digníssimo pastor da Igreja Cristã de Confissão Reformada em Araraquara. Está aqui a Elisandra também dando boa tarde. Salve, Elisandra. Cícero, boa tarde, a Pérola. Pastor Anderson Lucas, rapaz, coisa boa. Bom ver você aí na turma do chat, né?
O Nilson também está dando uma boa tarde. E antes da gente continuar, então, com essa questão da sabedoria, vamos tentar definir melhor, né, o que é a sabedoria, então, dentro da visão da educação cristã clássica e a virtude. Mas tem aqui o professor Cleon Barroso. Boa tarde, professor. Ele traz aqui uma curiosidade, né, uma pergunta, na verdade, sobre a visão de Calvino para a educação. A visão de Calvino na educação era uma visão progressista? É a pergunta dele. Eu acredito que não. Assim, agora, eu não sou especialista nenhum nesse assunto, né, da educação de Calvino. Eu teria que estudar um pouco mais, ver exatamente o que ele escreveu. Eu sei que ele propõe, né, a formação da Academia de Genebra, né, uma forma de treinamento, né, dos alunos e tal. Eu imagino que não seria... primeiro que é anacronístico, né? Pensar o termo assim, progressista em Calvino é um termo recente, é anacrônico. Mas eu acho que não. Agora, assim, eu tenho que confessar que esse eu não sei. Teria que pesquisar um pouco mais a respeito de como é que Calvino expõe, né, os propósitos da educação. Eu acho muito difícil ser. Sim, completamente difícil. Professor Cleon, só para te dar uma dica, tem um livro muito legal que você vai encontrar no Kindle, inclusive barato. Calvino era assim. Eu li recentemente esse livro. É muito no estilo, né, da história da vida privada, né, que é uma metodologia, uma abordagem de se contar a história. Sim. E fala lá da visão de Calvino da academia. Né, e o que eu vi ali na historiadora que apresenta essa leitura, Calvino estava muito longe de uma visão progressista, viu? Primeiro, como o reverendo Gustavo já colocou aqui, é um anacronismo o próprio termo progressivo ou progressista, porque não existia esse conceito naquela época, como nós o entendemos hoje. E a visão de Calvino de academia, pelo que eu vi lá naquele livro, era uma visão muito ligada a essa coisa da glória de Deus e a formação do homem como uma imagem de Deus para. Né? Assim, se você for olhar toda a obra e o trabalho de Calvino, exatamente buscando esse propósito final, né, da glória de Deus. Então, é difícil pensar que ele tenha qualquer outro objetivo para a educação das crianças que não seja esse. Né? Aliás, ele mesmo foi treinado dessa forma, né? Numa visão de educação que hoje a gente chamaria de cristã clássica. Ele mesmo foi formado dessa forma. Quando, lá com seus 16 anos, ele já escreveu um comentário sobre Sêneca, né? Exatamente. Ele era treinado nos clássicos. E você vê, e uma das características de uma educação, como a gente está falando, que não tem um propósito de transformar o homem como meio para alguma outra coisa, é exatamente o tempo que é gasto fazendo coisas que talvez não tenham utilidade prática. Essa é uma boa coisa de ver na educação cristã clássica. É uma tentativa de resgatar certas coisas que hoje o mundo talvez olharia como inúteis, e a gente fala, não, mas essas coisas elas são boas em si. Eu não vou julgar se eu vou fazer ou não pela utilidade. Toda verdadeira educação tem um pouco disso. A palavra escola, né, vem do latim escola, que é uma transliteração do grego escolê, que é descanso, né, lazer. Como é que conecta isso? Cara, isso é muito legal. A gente estava conversando lá em Dallas, você estava me falando sobre isso aí. Explica, achei muito legal esse negócio do escolê. Sim. Então, escolher no grego é lazer. Né? Como é que isso começa a ser aplicado para esse trabalho, né, de educação cristã, de educação, né, classicamente pensado? Veja, os escravos. Uma pessoa que é um escravo, ela tem que ser útil. Ela tem que trabalhar para o propósito que ela foi trazida. Né? Ela não tem tempo de descansar, de contemplar, de gastar a sua vida, as suas faculdades humanas para as coisas que não têm a utilidade final de trazer aquele benefício para o qual ele serve. Então é uma visão, a visão da pessoa como escrava é exatamente essa, é utilitária. Agora, a pessoa livre, ela tem a condição de parar e pensar e refletir. E ela pode se engajar em certas coisas que não têm utilidade prática direta. Que é exatamente o conceito de você pegar uma criança. Veja que esse negócio de toda criança ir para a escola é uma coisa muito recente. Né? Então, nem todas as crianças iam para a escola. As crianças que não eram livres,
elas já trabalhavam para sustentar a casa, inclusive. Né? E em muitos lugares, até hoje é assim, né? Em países menos desenvolvidos, muitas vezes os pais olham para os filhos como força de trabalho, né? Sim. E aí, então a criança que é colocada nessa perspectiva de que ela tem que trazer resultado, ela tem que trazer algum tipo de insumo para dentro de casa, contribuir com a riqueza da casa, ela gastar tempo contemplando, né, se dedicando a exercícios que não trazem retorno, é uma perda de tempo, é uma falta de otimização. Então, só podia realmente ter a educação, lá pega a Grécia Antiga, só podia realmente ter essa educação de parar e contemplar sobre coisas que não têm resultado prático direto, aqueles filhos daquelas pessoas um pouco mais abastadas que podiam gastar com isso, proteger a criança de que ela tenha que produzir para dar oportunidade para ela poder ter lazer. É um lazer produtivo também. Ok. Mas não é esse produzir de trazer o dinheiro para dentro de casa. E é assim que é até hoje, né? Assim, eu lembro quando eu estudava na escola, acho que todo mundo teve isso, né? No momento na escola, que pensava assim, para que eu estou aprendendo isso? Qual o objetivo disso? Sim. Eu que faço Sim. que já, sei lá, a 20ª conta de multiplicação que eu faço, para que eu estou aprendendo isso? Né? E criança tem muito essa pergunta, né, para os pais. De fato, assim, eu não tenho utilidade nenhuma com aquela conta, né, que meu filho está fazendo ali. Eu não dependo disso. E, na verdade, nem ele ali naquele momento depende de ele fazer aquela conta. É diferente de quando eu saio para trabalhar, que eu dependo de eu fazer bem aquele meu trabalho para poder ter o pão para trazer para dentro de casa. Né? Mas ela pode gastar o tempo dela fazendo coisas inúteis, entendeu? Coisas que não têm necessariamente um retorno financeiro, justamente porque ela está sendo protegida disso, está sendo deixado com que ela tenha um espaço de lazer, de recreação. E lá na frente isso vai ser útil. Mas não é por causa da utilidade que a gente faz. A gente faz porque isso se torna você uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais livre. E isso vai também treinar o seu coração. Vai treinar você na disciplina. Porque só cresce quem tem disciplina, quem gasta tempo, quem gasta suas energias fazendo e refazendo. Muitas vezes você vai ter dificuldade no início, mas depois, lá na frente, você vai colher os benefícios de poder ler alguma coisa com facilidade, desenvolver as suas habilidades, suas capacidades mentais, né? de diversas formas, porque você foi treinado naquele momento em que não era necessário. A mesma coisa com a academia. Você vai para a academia para hoje o pessoal fala treinar, né, em vez de malhar. Você vai para eu ainda não acostumei com essa nomenclatura. Mas você vai para a academia e tá lá levantando peso e tal, mesmo que aquilo não vai te trazer dinheiro nenhum. Aliás, você tá até gastando dinheiro para ir lá para poder levantar peso e tal. Mas por quê? Porque você sabe que tem um benefício. Você está sendo formado, você não está formando uma outra coisa. É você que está sendo formado. Então essa intransitividade da educação é que está em vista quando a gente fala dessa ideia do lazer. É algo intransitivo, né? É algo que não é um fim para uma outra coisa. Né? Ou seja, você como ser humano não está se transformando num fim para uma outra coisa. Você é o fim. Né? E aí, claro, entendendo sempre debaixo do entendimento de que um homem perfeito e perfeitamente equipado é um homem que glorifica a Deus. Que é aí que de volta a gente conecta, né, com a ideia da virtude e com a ideia da sabedoria, que eu queria falar ainda. Né, então vamos lá. Nosso tempo é exatamente isso aí. Então, vamos lá. Como é que você vai definir... você pode começar por onde quiser, ou pela sabedoria, pela virtude. Como você define isso dentro da educação cristã clássica? Como é que a educação cristã clássica trabalha com esse conceito e faz isso? Sim. Assim, vamos lá. O que é virtude? Né? Virtude é aquilo que é propriamente de um homem completo. Né? Então, a palavra virtude lá no grego, né, arete, que os gregos buscavam isso, né, eles perceberam que tem que existir certas qualidades de uma coisa que você olha para essa coisa e fala assim, ela é boa porque ela tem essas qualidades. Então, por exemplo, um exemplo clássico, né? A faca. Né? Uma faca que corta bem é uma faca virtuosa. É uma faca que tem aquelas qualidades que ela precisa ter. Então, uma faca que não corta bem é uma faca que não é virtuosa. Então, instrumentos podem ser virtuosos ou não. Né?
coisas podem ser virtuosas ou não, dependendo de se ela tem as qualidades que ela deveria ter. Ok. E o homem pode ser virtuoso se ele é um homem verdadeiramente desenvolvido, né? Tem uma frase do Irineu de Leão que é muito legal, que diz assim, a glória de Deus, e aí ó, a conexão que você estava falando com a glória de Deus é um homem plenamente vivo. Quem é esse homem plenamente vivo que é a glória de Deus? Senão Cristo Jesus, o homem perfeito, o varão perfeito. Né? Ele é o exemplo para a gente da maturidade. Né? Então, quando nós estamos no processo educacional, nós estamos tentando fazer com que nós estejamos sendo moldados à imagem de Cristo, a imagem do varão perfeito. E esse varão perfeito ele tem diversas qualidades. Tem uma lista enorme, né, de virtudes que nós vemos na história da tradição cristã, da tradição clássica também, que nós podemos pegar e olhar, observar o que ao longo de toda a tradição cristã, nós entendemos como aquelas coisas que marcam um homem com essas qualidades virtuosas. Né? Então tem as virtudes chamadas cardeais, né, que são virtudes que nos direcionam na nossa vida. Né? Por exemplo, prudência, né? Fortitude, ou fortaleza, ou coragem. Né? Tem diversos aspectos, né? A gente traz também como a fé, o amor e a esperança, né, que são virtudes teológicas. Existem virtudes que você pode olhar e falar assim, a pessoa que tem isso, ela tem qualidades que pode dizer que ela está sendo formada à imagem de Cristo. Né? Então, a prudência é uma dessas virtudes e é exatamente a sabedoria, né? A sabedoria prática. Quando a gente fala de que a formação da educação cristã clássica, né, o objetivo dela é formar sabedoria e virtude, é meio que quase que uma repetição desnecessária, né? Porque uma das virtudes, e talvez até a principal virtude, deveria ser a própria sabedoria, né? Que é saber olhar para o mundo com aquela, não só um conhecimento de como o mundo funciona, mas com a habilidade de aplicar o conhecimento certo na hora certa. Então, basicamente existia a imagem e semelhança de Cristo, usando o conhecimento no momento certo para alcançar os objetivos corretos. E como que a educação cristã clássica vamos lá, ela chega aí? Então, ela enfatiza isso como objetivo. Né? Então, primeira coisa, várias coisas que a gente vai fazer na educação cristã clássica não tem o objetivo final de serem úteis. A utilidade vem depois disso, mas ela objetiva formar a pessoa como um pensador, né? Como uma pessoa que contempla, que se coloca subserviente, né, ou submissa à verdade. Né? Então tem vários conceitos, né, que estão inseridos nesse conceito das virtudes que vão ser perseguidos, vão ser buscados em todas as coisas que a gente faz na educação cristã clássica. E aí, a forma como, né, cada uma dessas coisas vai ser trabalhada vai ser por meio de um currículo, né? Obviamente você vai ter um currículo em que você vai ter certas disciplinas, matérias que você vai estudar, sim, um modelo educacional, né, que preza pelo desenvolvimento da criança usando, né, as artes liberais, porque essas artes liberais, você obtendo essas ferramentas, você vai ser uma pessoa mais livre, né, mais apta a viver como um homem pleno, né? E você não vai olhar para as matérias como objetivos em si mesmo, mas você vai olhar para elas como uma forma de você produzir isso no aluno, de ele se tornar apto a aprender, apto a pensar, apto a falar, a usar os números, a usar a música e todas essas outras coisas, para que ele possa mostrar a glória de Deus na sua humanidade cada vez mais plena, né? Com plenas capacidades, né, de ser um ser humano completo. Ok. Dentro dessa questão, por exemplo, lá na nossa faculdade, nós estamos plantando aí, se Deus quiser, começando aí o Colégio Corandeu ano que vem lá em Uberlândia, né?
Para o pai matricular o filho, Uhum. ele tem que passar por uma entrevista comigo. Legal. Né? É nessa entrevista que a gente quer mostrar para o pai qual é a visão da educação cristã clássica. Uhum. E também queremos entender qual é a visão que o pai tem. Perfeito. É porque, às vezes, esse pai, essa mãe, ele não entendeu esse aspecto do propósito educacional. Uhum. E ele está muito contaminado com essa coisa da produção, do homem para o sucesso, a educação como como é que você tem falado aí, para alcançar um objetivo de glória pessoal, por aí vai. Uhum. E aí a gente tem conversado com esses pais e diz assim, olha, se você tem procurado uma educação achando que o propósito dela, o fim dela, é o teu filho passar no vestibular, é o teu filho ser uma pessoa muito bem sucedida no mercado de trabalho, essa que não é a escola para você. Uhum. Nós vamos frustrar você. Uhum. Porque nós não estamos preocupados se teu filho vai passar no vestibular ou não. E aí você usou uma expressão que é uma das questões que eu tenho dito aos pais. Veja, uma escola de educação clássica, ela na verdade tem essa missão de formar um pensador Uhum. crítico do mundo Uhum. a partir de Deus, para que ele, uma vez sendo capaz de pensar e criticar a estrutura que está ao seu redor, possa tomar decisões que o posicione culturalmente e socialmente em lugares estratégicos. Daí esse conceito da sabedoria, por exemplo, que você está desenvolvendo, ele é muito importante, porque a educação cristã clássica, ela realmente quer formar esse pensador, mas esse pensador tem que partir de uma sabedoria. Isso. E aí é uma distinção muito importante que tem que ser feita, né? Não é acúmulo de conhecimento. Ok, esse é um ponto legal. Não é acúmulo de conhecimento. Isso é uma coisa que a gente vê na educação moderna, acaba que, como você tira, né, esses aspectos morais, né, do direcionamento, que as virtudes que a gente estava falando, né, do direcionamento do coração, buscando uma virtude, buscando ser igual a Deus, quando você tira, remove esse aspecto moral, o que sobra eu preciso de conhecimento para que eu possa conseguir chegar naquele objetivo que eu tenho de ser útil. Eu preciso de conhecimento para isso. Seja um conhecimento mecânico, né, de aplicar uma metodologia de novo, e aí a gente, né, tem educação que a gente chama de educação vocacional, né, para você aprender a fazer certos tipos de coisas específicas, mecânica, né, odontologia, tem um monte de coisa que você pode desenvolver que são capacidades e são as artes servis, né, também chamadas, capacidades de fazer coisas específicas no mundo. Tá? E aí tem essa perspectiva, né, de você ser útil, de você ser treinado com essas habilidades, e elas resumem em certo tipo de conhecimento que eu vou aplicar para poder chegar naquele meu objetivo. Já sabedoria transcende conhecimento, né? Vai além do conhecimento. É um conhecimento que é aplicado nas diversas áreas da vida, né? Então, por isso que eu falava, né, assim, sabedoria é um dos, talvez o pilar, né, das virtudes, né, que é também chamado de prudência, né? Essa capacidade de discernir, aplicar o conhecimento nos diversos momentos específicos da vida, de forma justa, de forma corajosa, né, de forma temperante, né, com todas as nuances que exige você ser um ser humano formado à imagem e semelhança de Deus e que vai glorificar e perseguir o ideal de Deus. Então, o conhecimento por si só não é capaz de produzir isso. Aliás, o conhecimento muitas vezes pode ensoberbecer. Ele ensoberbece, se for por si mesmo. Nós temos o próprio testemunho do apóstolo Paulo sobre isso lá em 1 Coríntios, né, 8. O conhecimento ensoberbece. Isso. Se ele não está acompanhado da sabedoria... E no coração mesmo. Então, é um treinamento do coração, não só da mente. Né? A educação é mais a respeito daquilo que você ama do que aquilo que você conhece. Claro que o conhecimento faz parte, né? Você ama algo que você conhece também. E quando você ama, você quer conhecer mais. E quando você conhece, você até, né, passa a amar. Mas é mais do que só o que você conhece. É o que você ama. É onde está o seu coração. É como o seu coração está ordenado, organizado, direcionado. Né? Isso é realmente
o objetivo da educação. Formar crianças que têm essa sabedoria, essas virtudes. Isso, uma outra forma de dizer isso é crianças que amam coisas que são amáveis, né? Que odeiam coisas que são odiáveis, que saibam orientar o seu coração à luz de Deus, né? Da visão de Deus. Então, essa é uma das coisas realmente importantes que a gente não pode perder de vista quando a gente está educando nossos filhos, criando uma escola, né? Falando sobre educação cristã clássica e na nossa própria vida. Né? Ok. A gente falava aqui mais cedo, né? Acho que é uma coisa interessante para comentar, sobre as diversas ferramentas que a gente tem hoje, né? Por exemplo, inteligência artificial, né? Diversas tecnologias que a gente tem e que mostram um pouco da nossa visão deturpada disso, né? Elevando o conhecimento acima da sabedoria. Até uma coisa engraçada no nome, né? Inteligência artificial, que é basicamente uma metáfora. A gente não deveria aceitar muito bem esse nome, né? A não ser que a gente realmente entenda que o que a máquina tem não é uma inteligência de verdade. Toda metáfora é uma coisa assim, né? Que você está aplicando uma característica de alguma coisa, você está usando para falar de uma outra coisa, usando a característica de uma coisa diferente. Então, assim, a gente pega uma característica humana, que é a inteligência, né, ou divina, né, mas especificamente uma coisa pessoal, é característica de uma pessoa. E a gente está aplicando isso para uma máquina. Ok. E quando você aplica o conceito de inteligência para uma máquina, você diz que uma máquina tem inteligência, uma inteligência artificial, você está basicamente dizendo que ela é capaz de pensar. Bom, eu tenho que entender que tem um limite para essa aplicação desse conceito. Não posso dizer que a máquina, de fato, está pensando. E aí a gente, às vezes, confunde, né, essas coisas. A gente olha, fica assim, impressionado com o tanto de coisa que a máquina entrega para a gente, e a gente fala assim, puxa, isso aqui é até talvez melhor do que uma pessoa poderia escrever. Né? Certamente tem gente que não conseguiria escrever tão bem quanto um ChatGPT. Aí você olha e fala assim, poxa, então o ChatGPT passou naquele teste Turing, né, que o pessoal chama, né, que é o teste de você ver uma coisa feita por uma máquina e não saber distinguir se é uma coisa feita por um homem ou feita por uma máquina. Você olha para o resultado e aí você não sabe distinguir quem foi que produziu, se um homem ou uma máquina. Bom, isso é uma coisa que muitas pessoas entendem como o juízo último que a gente pode fazer para distinguir entre aquilo que é propriamente humano e aquilo que é propriamente da máquina. E não é a única coisa que a gente pode usar como teste, né? Porque, no fim das contas, a gente pode até olhar para o resultado e ser um resultado igual, idêntico, até superior. A gente não pode dizer que o que aconteceu ali no processo quando a máquina fez aquele resultado, de fato foi entendimento, foi conhecimento. Né? Acho que aí fica mais claro quando a gente pensa que todo conhecimento tem um ser, né, que conhece, né? Tem alguém, né, que pensa que conhece. E aí os problemas disso é a gente confundir a inteligência e acabar delegando certas coisas para a máquina que a gente não deveria delegar. Toda ferramenta é útil, né? Senão não é uma ferramenta, né? Ela tem o seu propósito, né? Ela tem a sua função. Então, assim, a inteligência artificial tem a sua função. Mas é muito perigoso quando a gente começa a delegar certas coisas que são propriamente nossas e que a gente deveria fazer, né? O processo de pensar, de chegar a uma conclusão, de desenvolver um texto, de falar alguma coisa, e a gente delega isso para a máquina. O que acontece com a gente acaba atrofiando esse nosso músculo, né, de capacidade de fazer isso, de exercer esse juízo, de exercer o processo de pensamento, de análise. A gente delega isso para a máquina e aí a gente acaba perdendo a capacidade de desenvolver isso. Isso é um enorme problema e, no fim, né, muitas pessoas têm uma visão tão baixa e pequena da educação que, por causa de uma visão tão baixa e pequena da educação, acaba achando que a máquina substitui o homem. Porque não consegue pensar em alguma outra coisa que o homem pode ser útil, que a máquina não consegue fazer. Então, se a máquina faz tudo que o homem pode fazer, então a máquina substitui o homem. Mas se a máquina tem um seu limite, né, a gente não, acho difícil alguém imaginar, né, pensar em sabedoria artificial, né? Mas o conhecimento, o resultado
dos processos, né, de arranjo de um texto, a máquina consegue fazer. Ela não tem sabedoria, não tem essa capacidade pessoal, propriamente pessoal, que é o objetivo da educação. Né? Então tem isso... Joia. Antes da gente continuar aí, nosso abraço, né? Eu perdi um tanto aqui do pessoal que estava mandando mensagem, gente, deu um probleminha aqui no tablet. Mas aí eu lembro da Janaína, lá de Uberlândia. Janaína, salve aí, que Deus abençoe. A Sara também está participando aqui. E eu peço perdão se eu não tenho aqui teu nome, porque realmente eu perdi as informações aqui. Né? Mas muito bom, obrigado por estar acompanhando aí com a gente. Deixa eu reforçar para você, olha, 25, 26, 27 de setembro. A Faculdade Corandeu, juntamente com a Pilgrim, vai realizar uma conferência de educação cristã clássica lá em Uberlândia, gente. Vai estar lá Reverendo Gustavo, Reverendo Broto da Virtus, Reverendo Pastor Lucas Evangelista, que é um dos caras que está aí na pegada firme da educação cristã clássica, professora Tânia da Corandeu. Nós vamos ter um tempo ali, 3 dias, para uma reflexão profunda de diversas questões ligadas à educação mesmo, que você precisa entender. Né? Então, olha que legal. Além de estarmos realizando essa conferência, há um outro ponto muito 10. É gratuito, gente. Gratuito. Então, você não pode perder essa oportunidade de estar com a gente. Tá? Vai lá no nosso site, faça a sua inscrição, a sua pré-inscrição aí, em breve já vai estar disponível para você se inscrever, porque assim, nós também não temos um espaço muito grande lá. Então, consequentemente, as vagas têm que ser limitadas. E se é de graça, né? Então a gente crê que vai ter uma procura boa, porque de graça tem injeção na testa. Né? E uma vez eu falei isso na minha igreja, né? E brinquei com o pessoal, após o culto, eu brinquei e disse assim, ó, era alguma coisa que ia ser de graça, eu disse, gente, até injeção na testa. Aí eu disse assim, não, gente, estou brincando, obviamente. Aí uma irmã levantou a mão lá e disse, não, pastor, depende, se for botox, a gente aceita. Então, é de graça. Tá? Deixa eu te convidar também para conhecer a Faculdade Corandeu. Acessa aí, corandeu.edu.br. Conheça os cursos que a gente está oferecendo, gente. Além do curso de teologia, que é o carro-chefe, é a teologia que me ajuda a pensar o mundo, a ciência, tudo. Né? Agora nós estamos com um curso tanto presencial quanto online. Também temos o nosso curso de RH. E o que é legal? Todos os cursos da Corandeu são debaixo da ótica da cosmovisão cristã. Nós estamos agora com uma turma de pedagogia, né, para o pessoal que está fazendo uma segunda licenciatura com a gente na área de pedagogia. E eles estão vendo que é uma pedagogia mesmo sob ótica de cosmovisão cristã, onde não tem espaço para Paulo Freire, Jean Piaget, John Dewey, essa galera que perverteu a educação, o conceito. Né? Você vê, o que a gente está conversando aqui, o que Piaget, Paulo Freire falaram de sabedoria? Nada, eles não tinham compromisso com isso, gente. Eles tinham um compromisso com uma catequização para um mercado e uma mentalidade socialista. Daí a tragédia que está a educação. Então lá no curso de pedagogia da Corandeu, não, você vai ter uma visão mesmo cristã da coisa. Entendeu? E você pode também fazer como curso regular. O que é legal? Você pode fazer, é tudo online. É um EAD, porém com aulas síncronas, presenciais. Tá? Então procura conhecer lá a Corandeu. E se você conhece pessoas em Uberlândia, estão procurando escola para o ano que vem, diz assim, gente, esse pessoal está abrindo uma escola aqui de educação clássica séria, com visão séria. Né? Mas voltando então agora após o merchan, para os reclames. Você estava falando aí, reverendo, de uma coisa assim. Tá, a educação cristã clássica, ela zela por esse conceito da sabedoria. Uhum. Eu quero voltar a isso daqui a pouco ainda, num outro ponto. Uhum. Mas antes da gente chegar nisso aí onde eu quero voltar, não é uma coisa apenas para o aluno. Uhum. A sabedoria tem que começar pelos que ensinam. Sim. Que essa é uma outra questão que é fantástica na educação cristã clássica. O professor não é um papagaio repetindo conteúdo, né,
Porque, primeiro, isso já não é nem inteligente. O que se espera de um professor é, no mínimo, inteligência. Mas o que uma educação cristã clássica espera é a sabedoria. Isso, é mais. Então, essa questão do professor também é muito importante. Né? Lá nos Estados Unidos, agora nessa conferência que a gente foi, é o Christopher Perry. Foi ele que lançou aquele livro, não lembro, porque rapidamente, o bom... Uma tradução livre seria o Bom Professor. Né? Foi ele mesmo? Foi ele mesmo. Legal. Dá uma luz sobre esse conceito desse bom professor na educação clássica, na perspectiva da sabedoria e da virtude, para que as pessoas também entendam quem é esse professor que tem que estar ali. Sim. Né? O professor, ele é aquele que ele sabe a matéria que vai ser passado, né? Isso é uma coisa que é indispensável para o professor. Ele não é só um facilitador, né? Essa coisa do facilitador. O processo de aprendizagem, de ensino, ele não é uma coisa que o aluno vai descobrir por si mesmo, né? Simplesmente parado ali contemplando. A gente falou um pouquinho de contemplação, mas é uma contemplação guiada, né, por algum mestre, algum tutor, alguém que tem alguma coisa, um conteúdo que ele é mestre nesse conteúdo, e ele vai dar para o aluno direcionamento. Esse direcionamento, existem diversas formas, né, que a gente aprende. Aí o professor vai facilitar essas diversas formas de aprendizado, né, por meio de ele conhecer a matéria, criar um currículo. Às vezes ele recebe esse currículo, mas obviamente ele tem que ser dono do currículo, no sentido de ele ter que entender o que é aquele currículo, onde que ele quer chegar com aquele ensino, com aquela matéria que vai ser dada, né? E aí ele vai utilizar todas as ferramentas que um professor tem à sua disposição para com que o aluno chegue ao conhecimento de uma forma guiada. Porque não tem como o professor fazer o processo de conhecimento e de aprendizado pelo aluno, né? Não dá. A gente não pode delegar o processo de aprendizado. O aluno tem que passar pelo processo. Ele tem que chegar lá também, né? Então, mas o professor, ele não vai ocultar a matéria do aluno e nem eximir de direcionar, de guiar, de corrigir, né? Pelo contrário, ele vai fazer algumas coisas. Uma das coisas que ele vai fazer, tem um dos modos de ensino que tem, é aquele ensino direto, né? Uma palestra, uma aula escrita ou falada ou gravada, né? Aula de YouTube, tudo isso é um modo de ensino. Então o professor pode fazer essa instrução direta. Uma outra forma de ensino que tem é o que a gente poderia chamar de indireto, né? Que é aquele modo que treina o coração por meio de mostrar uma narrativa, uma imagem, algo que você aspira. E isso o professor pode fazer também na sala de aula, né? Uma das principais formas como ele faz isso é ele mesmo sendo um exemplo, né, de sabedoria, de virtude, ele sendo um exemplo para o aluno. E muitas vezes ele vai mostrar com o seu exemplo várias coisas que o aluno precisa pegar, aprender a imitar, né? Mas a gente pode ver que esse modo de ensino indireto é o modo, por exemplo, que Hollywood ensina, né? Hollywood é um ótimo professor, ensina diversas coisas, não necessariamente boas, né? Por meio de um modo indireto, por meio de uma narrativa, de uma imagem, né? Que a gente olha, vê uma história contada, que treina o nosso coração a amar certas coisas, não amar outras coisas, e assim por diante. Então tem um modo direto, que a gente podia chamar de cognitivo, né? Que simplesmente eu estou passando aqui a informação e você está recebendo. E ela pode ser escrita, ela pode ser narrada, ela pode ser gravada, né? Ela pode ser transmitida em longas distâncias, né? Pode fazer uma EAD com esse material, né? Tem esse outro aspecto indireto, que é o treinamento do coração, né? Que alguns pensadores chamam de currículo oculto também, né? Mas tem outro modo, que é o modo da examinação cruzada, né? O cross-examination, né? Que é algo dialético. O professor vai falar e vai esperar ouvir também do aluno. Vai ouvir o que o aluno está pensando, o que o aluno está dizendo, se ele chegou ao conhecimento que ele precisa ter para aquela matéria, para aquele ensino, para aquela aula ou não, e vai poder fazer aquelas correções, né? E, obviamente, quando a gente envolve esse ambiente dialético, o próprio professor também aprende, né? Cresce também, né? Acho que é uma verdade, todo mundo sabe,
que é se ensinando que se aprende, né? Ok. Tem uma expressão latina para isso, né, também, docendo discimus, que é nós aprendemos enquanto nós ensinamos. E esse meio, né, essa forma dialética, né, também chamada muitas vezes de socrática, né, por meio de perguntas, em que você vai guiando para o aluno chegar a entender suas limitações, os seus erros e chegar mais perto da verdade, é extremamente importante no processo educacional. Então o professor vai falar diretamente, vai ensinar também indiretamente por meio de exemplos, de narrativa, né, vai ensinar dessa forma dialética, né, de pergunta e resposta, né, uma catequese, né, Ok. o catecismo é uma dessas formas também, né, dialéticas, de examinação cruzada, e tem uma outra forma de aprendizado que é a tutoria ou a mentoria, né, é o aprendiz. E aí envolve uma vida, né, envolve uma caminhada. Então, o aluno ele vai para a escola, ele certamente tem ali os seus professores como mentores, como exemplos, vão estar observando, e o mentor ele vai fazer esse processo dialético ao longo do tempo, não só focado na matéria em si que está sendo dada, claro que também, mas ele vai levar um tipo de relacionamento, com o aluno, que o aluno vai chegar a se tornar um homem capaz, né, uma pessoa formada, pelo menos naquela matéria em si, por meio de um processo, de um relacionamento que o professor tem com o aluno. E tem vários princípios que o Christopher Perry mesmo ele fala nessa obra. Eu não li a obra ainda, mas eu sei mais ou menos do que ele fala na obra. Ele coloca lá diversos princípios, né, na educação cristã clássica, como por exemplo, né, o apressa-te devagar, né, festina lente, né, que ele vai dizer, olha, a educação ela não pode ser acelerada demais, mas ela também não pode ser aquela coisa que não tem um alvo, que não tem progresso. Né? Você tem que ir progredindo com o seu aprendizado. Esse é o lado festina, né? O apressa-te, né? Mas tem que ser com o tempo para você poder assentar as ideias, o conhecimento. Então tem vários princípios da educação cristã clássica que ele vai trazer no livro, que eu já dei uma olhada mais ou menos como é que é o livro, mas eu ainda não li. Diversos princípios antigos, né, clássicos, que a gente pode aplicar na sala de aula para fazer todos esses 4 modos, né, de ensino acontecerem. Porque a gente foca muito nessa figura do aluno, né? Mas a educação cristã clássica, ela contempla o todo, é o aluno, é o professor que está ali. E uma comunidade, é a comunidade, os pais, né? pais. É a comunidade, que é a experiência que tu viu lá nos Estados Unidos, né? Na tua experiência familiar mesmo. Exatamente. E assim, uma questão, reverendo, que eu fico olhando, né, esse modelo educacional que está aí, onde a gente vê muita desvalorização do professor pela própria cultura que criou isso também, essa coisa de extirpar o conceito de autoridade. Nós vivemos numa cultura que não quer autoridade, uma cultura anarquista, tudo jóia. Tudo jóia não, assim, é o que a gente vê. A gente percebe. É o que a gente percebe. Mas quando a gente fala desse professor também que está em sala de aula na cultura secular, esse professor também, ele, como eu disse, ele não só é um papagaio repetindo informações que ele recebeu na faculdade, ou seja, ele não tem a capacidade também de pensar o que ele está dizendo, ouvir a si mesmo, quanto mais ser um modelo de sabedoria para o seu aluno. Sim. Por quê? E ele tem que interpretar o aluno. Ele tem que interpretar o aluno, ele tem que saber onde o aluno está no seu processo de aprendizado, ele precisa ter compaixão, amor pelo aluno. Tem diversos aspectos, né, virtuosos do que seria um bom professor, né, um professor virtuoso. Né? E sem dúvida, esse amor, esse zelo faz parte. É por isso que é uma coisa para ser feita em comunidade, na comunidade cristã. Por isso que a gente diz que na educação cristã clássica é um trabalho pactual, é um trabalho do pacto do reino de Deus. Ok. E aí esse professor, né, como a gente está discutindo aqui, ele também vai sofrer as consequências de não ter recebido uma educação para a sabedoria e para a virtude, e ele em sala de aula não vai reproduzir isso também, até porque
como ele também foi educado numa estrutura, num sistema educacional de fábrica em que ele é produzido para trazer resultados, e esse resultado traz o salário dele, ele se contenta com o salário. E não com a transformação do aluno por meio dele, professor, como instrumento do processo de sabedoria e virtude. Correto? Sim, eu acho que existem professores dentro de escolas que são modernas e tal, e que estão ali por um senso de vocação, de amor, né, pelo que faz. Então, eu não quero dizer que todos os professores, né, que estão numa escola moderna, né, com princípios modernos de educação, necessariamente estão ali só com o único objetivo, né, de ganhar dinheiro. Mas a verdade é que o método não conduz a isso. O método não conduz a uma vida realmente completa, plena, né, de virtude. É claro que sempre vai existir um pouco de verdade nas coisas que são deturpações da verdade, né? A gente sempre vai perceber um pouquinho da verdade nelas também. Eu posso dizer que na minha experiência, né, os meus professores, por mais que eram realmente pessoas, né, com esses princípios modernistas, né, partiam de um pressuposto evolucionista, tudo isso que eu falei ali da questão da inteligência, da sabedoria, com certeza davam ênfase apenas para o conhecimento em si, que é utilitário e que não transcende para virtude, sabedoria, valores perenes, né, cristãos, mas ainda assim tinha, pela graça de Deus, algum aspecto de verdade, né, na hora que a gente vai ser educado, vai ser treinado. Então, a grande questão é que a gente quer redimir no sentido de pegar aquilo que deveria ser mais completo, mais robusto e realmente ser o centro e não só a periferia, né? Ou só um produto, como é que fala? Um efeito colateral. A gente quer transformar isso numa coisa que é o centro da educação, que é a formação da pessoa. Né? É claro que a gente estava sendo formado também como pessoa enquanto a gente estava lá fazendo aquelas provas e tal. Só que, veja, isso é mais que um acidente, né? um efeito colateral, do que exatamente o produto que era esperado, né? E buscado pelo processo educacional moderno no que eu fui treinado e que, com certeza, você também foi treinado. Sim, com certeza. Então, a gente tem que ser cuidadoso para, né, entender esse espectro. Né? E até mesmo as próprias escolas cristãs clássicas, elas não são perfeitas. Nós estamos buscando aperfeiçoamento, estamos buscando trazer essas coisas que a gente entende que, por princípio, são o centro, né, o objetivo da educação, e a gente está tentando fazer isso da melhor forma possível, mas a gente sabe que existem coisas para a gente ainda aprender, para a gente criticar, para a gente melhorar. Né? O que distingue é que nós temos uma visão muito clara, bíblica, daquilo que deve nos guiar. Então nós podemos ser criticados. Sim. E estamos abertos à crítica, estamos querendo chegar ao conhecimento da verdade. Enquanto que muitas vezes nas escolas, nas faculdades por aí, o próprio conceito de verdade é um conceito que não entra não entra na porta da faculdade, da escola, né? Porque é tudo utilitário, tudo relativo, né? Arte, beleza, né? Todas essas coisas são coisas que ficaram relativas, né? Nós não, nós entendemos que tudo isso tem uma verdade, uma justiça, uma beleza revelados por Deus. E nós precisamos nos adequar a isso. Né? Queremos ser criticados e queremos criticar para termos pensamento crítico. Ok. Há um exegeta muito famoso no cenário internacional, que é o Dr. Tremper Longman III. Inclusive, o Tremper Longman, a CEBI já trouxe ele ao Brasil, aqui em Brasília, para uma série de palestras aqui com a gente. E o Tremper Longman escreveu um livro muito interessante, O Temor do Senhor e a Sabedoria. Sim. E eu tive o privilégio de ler esse livro em inglês ainda, já está em português, a editora Peregrino, quem quiser adquirir. Sim. E o Tremper Longman fez uma distinção lá muito interessante para mim, porque assim, mesmo eu sendo do campo da exegese, às vezes pessoas conseguem definir melhor algumas coisas que a gente observa, o fenômeno. E para mim o Tremper Longman definiu bem isso. Ele diz o seguinte: a inteligência é algo que você adquire, tem a ver com o conhecimento. Mas a sabedoria, ela é uma questão espiritual. De tal maneira que o sábio bíblico
é alguém que está conectado ao próprio Deus, porque vem dele essa sabedoria e é espiritual. Ótimo. E aí ele pega o próprio caso de Salomão e diz, olha, enquanto Salomão está conectado a Deus ali, Deus o torna um homem sábio. Sim. A partir do momento que... Porque há uma construção quiásmica na história de Salomão, que quando ele está ali construindo o templo, ele começa a construir a casa dele também, o palácio dele, e o dinheiro começa a ser desviado. A partir dali, Salomão entra em decadência. E aí o Tremper Longman diz o seguinte, ó, Salomão perdeu a sabedoria. Sim. Ele não morreu um homem sábio. Ele morre um homem inteligente. E aí, quando a gente está falando dessa educação cristã clássica que visa a sabedoria, Isso. eu acho que é importante aí Muito bom. trazer essa questão de que é uma questão espiritual Isso, também. Exatamente. Era aí que eu estava chegando quando estava falando sobre a inteligência artificial como um contra-exemplo, né? Sim. Porque você olha para a inteligência artificial, você fala assim, se o objetivo é só replicar conhecimento, replicar conceitos, até uma máquina pode fazer. Né? Ok. Então, mas eu não posso dizer que ela tem sabedoria. Não posso dizer que ela tem, porque ela não tem pessoalidade, que é muito mais do que o que é necessário para você poder replicar certos símbolos concatenados que quando alguém lê, a pessoa interpreta o que está escrito. Mas montar esses símbolos não é nada necessariamente que só o homem pode fazer. O homem pode treinar uma máquina para replicar. Né? Para papagaiar, inclusive, né? Papagaiar. Como o próprio professor muitas vezes faz. Né? Uma pessoa que não foi treinada, preparada para, de fato, pensar nesse senso mais profundo, né, da sabedoria, da prudência, né, de todas as virtudes. Ela foi ensinada a replicar ideias. Né? Replicar ideias, até mesmo uma máquina pode fazer. Uma máquina já podia fazer isso, né? Quando você pega, por exemplo, a imprensa, né? A prensa de Gutenberg, ela já consegue lá produzir um livro. Poxa, uma coisa que antigamente você precisava de uma pessoa manualmente lá fazendo. Então, a gente descobriu lá em 1500 que dá para você transformar esse processo num processo mecânico que uma máquina faz. O que a gente está vendo agora com a inteligência artificial é mais ou menos a mesma coisa. É uma máquina, obviamente, mais desenvolvida do que aquela, mas é uma máquina que basicamente pega de todas as combinações possíveis, ela vai e produz uma combinação, que a hora que a gente olha, a gente entende o significado, mas não tem uma sabedoria por trás daquilo que criou. É semelhante a como se você estivesse voando, né, e visse uma ilha completamente deserta, não tem ninguém ali, você olha para a formação rochosa e fala, nossa, não parece como se tivesse um S, um O e um S ali na formação rochosa? Se você não sabe que aquilo não foi feito por uma pessoa, você pode até achar que tem uma pessoa pedindo socorro. Mas se é uma mera coisa natural, mecânica, que não tem uma pessoa por trás, um espírito, né, por trás, aquilo a gente não pode dizer que é uma mensagem de socorro. É só uma formação rochosa. É só um fenômeno. Não é realmente o significado que você está interpretando. É só um fenômeno. Quando a gente olha para inteligência, muitas pessoas têm reduzido o conceito de inteligência a um fenômeno. Que é o problema, a raiz do problema está numa visão evolucionista do mundo. Voltamos ao problema de uma cosmovisão. É um problema de uma visão evolucionista. Se você pensa, porque hoje a verdade é essa, muitas pessoas têm proposto a ideia, né, de que a linguagem ela é basicamente a mesma coisa que uma máquina faz e que uma pessoa faz. Que ela é só uma série de concatenação de símbolos. Olha para a mecânica, mecanicamente é isso. Mas se é realmente uma linguagem, se é realmente um pensamento, se é realmente uma compreensão, tem que envolver esse aspecto humano, pessoal, né, que vai para além do mero fenômeno. Então, é aquela distinção entre uma coisa mecânica que foi produzida, né, teoricamente, né, a teoria
da evolução, né, do Big Bang, que já está até sendo, acho que, abandonado por uma outra coisa tão impressionante e fantástica e inacreditável como, né? Nessa visão, você tem uma coisa imaterial produzindo alguma coisa que depois você quer olhar e dizer que tem significado. Mas uma coisa imaterial, uma coisa que não é uma pessoa, uma coisa que não é um espírito, não pode produzir o significado que está nas coisas físicas e materiais, né? É igual você querer dizer que o computador foi feito, né? O hardware foi feito e ele foi lá e escreveu ele mesmo o software, né? Para rodar nele. É essa diferença entre o hardware e o software, que precisa de uma inteligência para construir, é também a diferença entre o mero recontar de uma ideia, mero reprodução de uma ideia na linguagem e, de fato, uma sabedoria, um entendimento, né? Alguma coisa que a gente pode dizer que é um verdadeiro conhecimento. Ok. Gente, estou aqui com o William Santos também, a Ednete, né, participando com a gente. Olha aí, um abraço para vocês. Lembrei aqui do Jânio, né, da Nilce também, que estavam lá no outro chat, quando eu perdi as informações aqui. Jânio, Nilce, um abraço para vocês também. E obrigado por estarem participando com a gente. Mas, meu caro reverendo, vamos aqui começar a caminhar, né, para o nosso final aí desse bate-papo, porque veja, quando você propôs esse tema, né, sabedoria e virtude, eu disse, cara, que interessante. Porque tá, eu realmente entendo, a glória de Deus é o objetivo final de tudo, dessa educação. Mas como isso vai se revelar na formação por meio de sabedoria e virtude? Isso aqui é realmente fantástico, né? A gente pensar a educação a partir daqui não como um meio utilitário, mas pensar a pessoa como um todo, a pessoa na sua espiritualidade. E aí, nesse campo da sabedoria, entendendo que a sabedoria é uma questão de ordem espiritual, né? Até porque o próprio no livro de Tiago, vamos encontrar lá essa declaração, ó, tem uma sabedoria que vem do alto, tem uma sabedoria que é totalmente terrena, animal, demoníaca. Né? Então existe uma sabedoria que contrapõe a verdadeira sabedoria. E isso então nos leva àquelas virtudes que você tem mencionado. Quer dizer, o sábio que é preparado para pensar a vida a partir da perspectiva de Deus, ele vai chegar a uma virtude. Sim. Né? Então, trabalhe um pouco mais esse conceito dessa virtude onde a educação cristã clássica, ela chega. Porque ela vai diferenciar da educação clássica. Né? A educação clássica, ela não vai ter um homem virtuoso como referência. Não, assim, até certo ponto tem, porque esse conceito das virtudes já é um conceito desenvolvido na Grécia, né? Na Grécia e na Roma Antiga, né? Eles identificaram, né? Pela graça de Deus comum, né? Não salvífica, eles conseguiram identificar, assim como qualquer pessoa. Se você pressionar a pessoa de fato, né? E você perguntar o que é que você identifica como uma pessoa realmente boa, né? Um homem realmente bom. A gente consegue identificar certas coisas pela graça de Deus que compõem realmente uma verdadeira humanidade. Né? Então, por exemplo, o conceito da prudência, né? que é sabedoria aplicada, né? para as coisas práticas da vida. Né? Essa capacidade de discernir, escolher bem as coisas. Né? Isso é uma coisa que acho que os sábios gregos antigos e tal, eles já tinham identificado como uma coisa que era necessária para uma pessoa poder dizer que ela é uma pessoa completa. Né? Quando você vê a falta dessa sabedoria, você vê a insensatez, né, a tolice, você percebe que aquilo não é o padrão que Deus deu. Né? E isso basicamente porque, pela graça de Deus, a gente tem, né, uma limitação do poder do pecado, né, em nos confundir. A gente ainda consegue ver verdades, né, em princípios eternos, né, e a lei de Deus está escrita no nosso coração. Então a gente consegue perceber essas coisas. Então, na educação clássica greco-romana, você tinha assim, esse conceito de virtudes. Você tinha assim, esse conceito das artes liberais com esse objetivo de formar uma pessoa. Né? Uma arte servil, ela vai lá e produz uma coisa externa. Né? Uma arte liberal, a coisa que está sendo produzida
é a própria pessoa. Né? Ela está se desenvolvendo, se tornando livre. Né? Então, de fato, tinha esse conceito. Agora, o que acontece? A gente, quando vê o cristianismo, né, chegando e olhando para isso tudo, Agostinho, por exemplo, vai dizer que isso era a bênção que Deus tinha dado comum para as nações, e aquele pessoal tinha desenvolvido um certo conhecimento, uma certa sabedoria dada por Deus, não vinda do próprio homem, mas dada por Deus, e eles só não sabiam identificar isso de uma forma apropriada porque não tinham a revelação. Mas uma vez que você tem a revelação e você entende, em Cristo está os tesouros, né, do conhecimento, da sabedoria. Né? Cristo é o homem verdadeiro, ou seja, um homem virtuoso. Cristo é o objetivo de todas as coisas. Era aqui que eu queria chegar no conceito da diferença cristã. Exatamente. Aí você começa a perceber e fala assim, puxa vida, aí que entra, por exemplo, vários dos pais da igreja entendiam, né, a própria Agostinho, de que, poxa, Aristóteles conheceu a Cristo, não pelo nome dele, não de poder reconhecer o senhorio de Cristo, mas à medida em que ele conheceu aspectos de Cristo nas coisas que revelam a glória do Deus Criador. Né? Então, se Cristo é a verdadeira sabedoria de Deus, todo mundo tem um pouco, né, de sabedoria, compartilha, né, de alguma forma tá conectado com o Deus Criador que nos criou a sua imagem e semelhança para refletirmos ele. Né? Então, assim, a educação clássica, ela percebia isso. Né? Ela não tinha algumas correções necessárias que o cristianismo trouxe e nem a fundamentação mais robusta que o cristianismo trouxe. E aí, então, o cristianismo pega essa educação, essa tradição clássica e leva isso para o seu maior desenvolvimento, para a sua fruição maior. Né? Por exemplo, conectando esses conceitos antigos, né, das virtudes cardeais, como eu tinha falado, né, a prudência, justiça, a coragem, a temperança, né, e leva isso para as virtudes teológicas, né, que a fé, o amor, a esperança, conecta essas coisas, conecta isso com a revelação em Cristo Jesus. Né, igual eu falei, Irineu, né, tem essa frase fantástica, né, que a glória de Deus é um homem verdadeiramente vivo. Né. Em Cristo Jesus, isso é a primeira vez que, de fato, a gente pode dizer, esse daí é um homem pleno, né? É Cristo Jesus, a estatura do varão perfeito, mas é para lá também que nós estamos indo. O processo de amadurecimento da vida cristã é um processo necessariamente de educação, nesse mesmo princípio de adquirir sabedoria, que é uma pessoa, que é Cristo, que é Cristo, e ser virtuoso, que também é Cristo. Era exatamente esse ponto, né, que eu coloquei. Sim. Né, na ideia assim, Cristo é o fim da educação. A educação cristã clássica, ela ainda é mais rica do que a própria educação clássica por si mesma, porque ela tem, de fato, o Deus encarnado como essa referência visível da sabedoria e da virtude. E aí a educação cristã clássica quer levar o aluno a conhecer a imitação de Cristo. A imitação de Cristo, exatamente. Exatamente, legal. Em outras palavras, né, sabedoria e virtude. Sabedoria é o Senhor Jesus e as virtudes, o verdadeiro homem, é Jesus. É o que nós encontramos nele. Exatamente, muito legal. Você está entendendo aí, você que está nos acompanhando? Gente, isso aqui é a educação cristã clássica. É aqui que a gente quer chegar. Sabe, é muito mais do que essa mentalidade pequena de meu filho passar em vestibular, meu filho ser um médico, ser um juiz. Ultimamente, juiz também, ô Senhor, falar nisso aí dá até... Ô Senhor amado. Não tá muito em voga esse negócio de o filho ser juiz. Não, esse negócio de ser juiz, tá? É ministro, então? Rapaz, se for que nem aquele miserável do Alexandre de Moraes, Senhor amado, só o Senhor para punir um homem desse, viu? Mas tudo bem, que vá, porque independente dos perversos... Nós precisamos, né? Precisamos de pessoas lá que tenham a sabedoria. A sabedoria... Que sejam a imagem de Cristo e possam ponderar as coisas da forma correta, né? Aplicar a justiça, que é dar aquilo que é devido àqueles que merecem, né? E tirar aquilo que é devido daqueles que merecem, ter essas coisas retiradas deles, né? E não de uma forma desequilibrada, mas de uma forma equilibrada. Equilibrada, exatamente. E aí é o que a educação cristã clássica está propondo, gente. É isso aqui, ó. É muito
muito mais do que essa mentalidade pequena que a educação carrega hoje. E ainda o que é melhor é porque nós estamos falando de uma educação que não somente tem impactos sobre esta vida, mas tem impactos na vida daqueles que a recebem para a eternidade. Cara, isso aqui para mim é fantástico, porque nós estamos trabalhando muito mais do que essa vida, porque se toda a nossa visão educacional se limita a essa vida, parafraseando o apóstolo Paulo, cara, a gente é infeliz demais. Né? Esse aspecto da eternidade é fantástico. Mais uma vez, é uma visão servil do homem. Servil, é o homem exato. como escravo. Né? Escravo dele mesmo, escravo dos outros. Porque ele só serve ao propósito de alcançar um maior resultado econômico. Exatamente. Gente, olha, é um assunto fascinante, né? Quando você começa a pensar sobre essas perspectivas. Porque é um enriquecimento da nossa própria vida, do nosso crescimento. Puxa, a gente está aí numa geração que infelizmente não herdou essa perspectiva, essa visão, mas a gente pode deixar isso para os nossos filhos. Para que os nossos filhos façam uma caminhada de transformação de uma história que parece perdida. Então, conheça escolas. Não é só Corandeu, gente. Tem aí escolas se multiplicando com essa perspectiva. Né? Aqui em Brasília mesmo tem a Virtus. E em tantos outros lugares tem outras escolas de educação cristã clássica. Comece a conhecer isso aí. Entendeu? Principalmente você que é um cristão e quer pensar a vida muito mais do que um mero sistema social. Algo muito mais amplo, como o reino de Deus, onde tudo se projeta para a eternidade. Tá? Então, meu caro reverendo Gustavo, vamos aí para as considerações finais, o que você ainda gostaria de pontuar para a gente concluir esse nosso bate-papo? Tem coisa pra caramba. Tem. Eu realmente estou escrevendo, né, uma coisa para pular no blog do Quintessência, né, sobre essa questão toda da inteligência artificial. Então, eu queria deixar o pessoal aí, procure depois, né, vai ficar lá disponível no Quintessência, dentro da Pilgrim. Vou fazer um texto especificamente sobre isso, acho que é uma coisa extremamente relevante para os nossos dias. E que revela, né, o problema de onde está o nosso coração, onde é que está, o que a gente realmente valoriza. E aquilo que você realmente valoriza, né, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro, né? Aquilo que você realmente valoriza é a forma como você vai viver a sua vida. E a gente precisa viver uma vida buscando, né, realmente se formar à imagem e semelhança de Deus. E não simplesmente vivendo em prol de certos prazeres, né, ou resultados. Então, essa é uma coisa que eu quero escrever ali, especificamente conectado com essa questão toda da tecnologia, da inteligência artificial, que eu acho que revela muito isso, onde está o nosso coração. Então eu vou deixar aí, minha consideração final é deixar a recomendação pessoal ir lá no nosso canal Quintessência, dentro do aplicativo Pilgrim, você pode procurar lá. Nós temos artigos lá que estamos fazendo, né, o tempo todo, toda semana saindo novos artigos sobre educação cristã clássica, desde o nível mais básico até o nível mais profundo, e participar da nossa conferência também. Né? Sim, em setembro aí a nossa conferência, gente, vamos ter assuntos aí muito bons, posso te garantir que são assuntos muito bons, tá? Então, mais uma vez, reverendo, obrigado. Muitíssimo obrigado né, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui. Ore aí pelo projeto da Escola de Educação Cristã Clássica lá em Alphaville, São Paulo, que o reverendo Gustavo está à frente aí desse projeto. Amém. E nós vamos ter semana que vem um podcast gravado. Tá? Foi um bate-papo. Eu, reverendo Gustavo, reverendo Rodrigo Broto aqui, falando sobre os mitos da educação cristã clássica. Foi muito bom. Foi muito legal esse bate-papo. Tá? Então, semana que vem a gente não vai ter isso ao vivo, mas nós vamos disponibilizar para você acompanhar. Foi muito legal também esse bate-papo lá. E tudo indica que vamos ter uma continuação, porque foi bem interessante, tá certo? Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Quero só te fazer mais um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal da Corandeu, por favor, se inscreva. Quanto mais pessoas são inscritas, mais o YouTube libera aqui recursos, um monte de coisa pra gente. E vou seguir a máxima do meu amigo Rodrigo Mocelin, né? O pastor Rodrigo Mocelin, ele sempre diz assim, gente,
Curta, comente e compartilhe. Então, os famosos 3 Cs, né? Curta, comente. Nem que seja para colocar um pontozinho lá. Isso aqui faz com que o YouTube acredite que aquilo foi relevante mesmo e torna mais visível, né? E compartilhe, mande para outras pessoas, para eles conhecerem essa perspectiva de educação, gente, que tem um poder tremendo de transformação, porque traz Deus ao processo educacional mesmo. Tá? Então, que Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Até o próximo podcast.